CBN Imposto de Renda. Bom, gente, tem duas notícias hoje. Uma que a Receita já abre daqui a pouquinho, às 10 horas, a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2025. São 6,2 milhões de contribuintes que serão contemplados. Um valor total de crédito de 11 bilhões. E esse já, segundo a Receita, é o maior valor já pago pela instituição em um lote de restituição de imposto de renda de pessoa física da história. O lote ele também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. E a minha outra notícia, que é para você se atentar, que nós estamos a uma semana do prazo final. Walter Leno Noronha, ele é presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui no Espírito Santo, é um parceiro nosso desse imposto de renda, tira dúvidas, para nos explicar, primeiro, por que a gente tem que correr, né, Walter Leno? Bom dia. Bom dia, Fernanda, e a todos os ouvintes. Quem quiser entrar no próximo lote ou nos seguintes, tem que primeiro enviar a declaração, né? E enviar com muita atenção para não cair no risco da malha fina. Exatamente. Você já destacou aí, né, que a Receita vai pagar agora o primeiro lote, priorizando, claro, todos aqueles que têm o direito, mas essa reta final é importante de revisar toda a documentação para cumprir com o prazo e não ter nenhum problema. Até porque, Fernando, falta ainda mais de 30% de contribuintes aqui no Estado do Espírito Santo para poder fazer ainda a entrega da sua declaração, né? E falta apenas uma única semana, que dia 30 encerra o prazo da entrega do imposto de renda. Nesse lote que eles anunciam daqui a pouquinho, nós temos mais de 240 mil idosos com mais de 80 anos, mais de 2 milhões de contribuintes entre 60 e 79 anos, quase 200 mil contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, 1 milhão, fonte de renda principal é o magistério, e de outros 2 milhões e 300 são contribuintes que recebem prioridade por utilizar a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via Pix, que seja CPF, não é isso, Walter Leno? Exatamente, isso aí são as prioridades, né, que vão estar sendo beneficiadas agora nesse primeiro lote, que inclusive vai ser pago agora também no dia 30 de maio, coincidindo com o último dia da entrega do imposto de renda. Esse é um dos 5 lotes que a Receita vai fazendo de pagamento, sendo o primeiro agora em maio e sequencialmente sempre no último dia de cada mês. Uhum. Quando a gente faz a opção pela pré-preenchida, a gente diminui as chances de erro de digitação? Sem sombra de dúvidas. Bem, a gente sabe, Fernanda, que nós temos muitos pontos que precisam de uma atenção na hora do preenchimento da declaração. E o principal é o erro de digitação de valores, né? Às vezes você quer digitar lá uma despesa de R$300, entra lá na declaração de R$3.000 e com certeza isso vai ter um problema com a malha fiscal. Até porque a Receita Federal já tem muitas informações na sua base de dados e quando o contribuinte utiliza a modalidade da declaração pré-preenchida, muitos erros, né, de digitação são reduzidos, primeiro porque já vem importado no campo correto de preenchimento, então não existe dúvidas se aquele campo deve ou não ser preenchido e, consequentemente, os valores que já se encontram na base da Receita Federal, você também não vai ter nenhum problema. Basta, claro, né, fazer uma boa conferência se aqueles valores estão efetivamente corretos, se alguma fonte não declarou aí um valor divergente do seu controle, mas facilita muito para evitar informações erradas, para evitar falta de informações que muitas das vezes as fontes pagadoras vão declarando, e facilitando, sem sombra de dúvidas, na hora do preenchimento da declaração. Agora, se tiver alguma informação inconsistente ali, de que você não tenha informações da procedência ou valores diferentes, tem que acertar também, né? Sem dúvidas. A modalidade pré-preenchida, ela é apenas um norteador da sua declaração. Vai faltar
você complementar com outras informações que não constam na base, mas também aquilo que foi importado você precisa de conferir, porque senão pode ter alguma divergência e a Receita Federal vai questionar no momento oportuno através da malha fiscal. Tá? Então, importante ter atenção quanto a esse ponto. Omitir rendimentos próprios ou de dependentes também nos leva à malha fina? Sim, muitas das vezes, né, uma renda de aluguel, de prestação de serviço autônomo, tudo isso tem que ser declarado sendo da pessoa que está declarando, ou seja, do seu específico dependente. Então, é importante lá, se você está declarando a tua mãe como dependente e ela recebe uma aposentadoria ou uma pensão, ela precisa, né, de ser preenchida para somar junto à sua declaração e evitar com que exista essa omissão dos rendimentos a serem declarados, porque se omitir, a Receita Federal vai identificar e, consequentemente, vai fazer a cobrança em um segundo momento, tá? Em que outras situações a gente pode levar aí a uma necessidade de se explicar a Receita? Bem, nós temos que tomar cuidado, como, por exemplo, os pais, sendo o marido declarando como um dependente um filho e a esposa também declarando como dependente. Na verdade, eles têm que decidir entre eles quem vai estar declarando, porque ambos não podem declarar o mesmo dependente nessa declaração. Eu percebo também, Fernanda, que muitos dos casos são lançados aquelas despesas médicas que são indevidas, ou que não podem ser abatidas, e isso é um ponto que geralmente, né, surge como muitas dúvidas e vale a pena apenas recapitular entre essas despesas médicas que eu posso deduzir na minha declaração: despesa com médico, com dentista, com psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta, e as despesas com clínicas e hospitais e também o plano de saúde. Tá? Importante deixar essa questão muito evidenciada, porque muitas das vezes a gente percebe que o contribuinte ele quer deduzir coisas que não podem, como, por exemplo, lente de contato, remédios. Essas coisas não podem ser deduzidas e apenas e tão somente as despesas médicas. Massagistas, nutricionistas também não podem, tá? Então é importante ficar atento para essas regras da Receita Federal. Assim como no quesito saúde, as vacinas também não entram, né? Exatamente. Vacina também não pode ser deduzida. A única questão que é possível é quando ela está atrelada já numa despesa hospitalar, através de uma internação, de uma cirurgia. Aí sim ela pode ser utilizada. Fora isso, não pode ser deduzida. E ainda sobre educação, a pergunta do Jefferson aqui: curso de inglês do filho, entra? Pessoal, que pergunta interessante. Curso de inglês, curso de qualquer tipo de esporte, nada disso pode ser deduzido, né? A dependência ela se limita ao ensino fundamental, médio e superior, e outros cursos paralelos, curso de música, de dança, nada disso pode ser deduzido na declaração de imposto de renda. Entendido. Bom, eu tenho mais dúvidas ainda. Sabe uma coisa que as pessoas confundem também? É a VGBL com a outra forma de declarar o investimento em previdência. É verdade, Fernanda. Essa dúvida é muito corriqueira, porque existem duas modalidades de previdência, né, privada. É a VGBL e a PGBL. E elas têm um tratamento diferente na declaração de imposto de renda. A VGBL ela é lançada lá em bens e direitos, mas a PGBL ela já é uma necessidade de ser lançada lá nos pagamentos efetuados, podendo inclusive deduzir do cálculo do imposto de renda. Então, é importante ter a consciência de qual é a modalidade que você contratou para lançar no campo correto e evitar também lançar ou deduzir coisas que não podem ser deduzidas.
Ok, vamos tirar dúvidas aqui. Ó, o Jackson chegou agora. Voltando à questão do psicólogo, posso deduzir? O psicólogo, sim, porque ele é tratado, né, como um médico, né, especialidade médica. Então, nesse caso, pode ser deduzido sem nenhum problema. Inclusive, fisioterapeutas da mesma maneira, o fonoaudiólogos também, e os terapeutas ocupacionais, eles podem ser deduzidos também. Eleildo, pós-graduação, posso deduzir? Pode deduzir a pós-graduação, mestrado, doutorado, ou seja, qualquer curso de nível superior e especialidades, porque essas sim são permitidas para fins de dedução. Mais uma outra dúvida aqui do ouvinte. Honorários advocatícios, como faço na declaração 2025? Posso deduzir? É o Rafael. Pois é, essa é uma dúvida também muito constante, né, porque os honorários advocatícios, eles precisam de ser declarados lá no imposto de renda, né, no campo de pagamentos realizados. Inclusive tem na declaração algumas divisões, se é de processo trabalhista, se é de processos não trabalhistas, porque quando envolve o processo trabalhista, Fernando, eu posso reduzir do valor do meu recebimento e deixar de levar à tributação. Mas para isso eu tenho que ter toda a documentação, os recibos de comprovante de pagamento, a nota fiscal do advogado ou o recibo, a fatura, e aí fazer a dedução lá dos meus valores recebidos, se for ação trabalhista, podendo deduzir ou reduzir o valor de imposto a pagar. Entendido. Walter Leno, vamos juntos para o Repórter CBN. Eu volto com as últimas dúvidas dos ouvintes? Combinado. Vamos lá. Nós estamos a uma semana do prazo final de envio da declaração do imposto de renda à pessoa física 2025, mas o ano base é 2024. Isso, gente, não enlouqueci ainda não. Eu estou fazendo um tira-dúvidas aqui com vocês, né? E assim, é um tira-dúvidas mesmo para você pegar esse final de semana e colocar a tua vida fiscal em dia, com a ajuda do presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Walter Leno Noronha. Noronha, eu voltei contigo. Olha, as perguntas não param de chegar, viu? Vou chamando a Adalberto aqui, porque até pela nossa rede social tá chegando agora. Fale. É isso, Fernando. Nosso ouvinte internauta Josué tá perguntando, Walter Leno, sobre dedução de gastos com dentistas. Se ele pode fazer isso no imposto de renda e como funciona. Pode sim. Olha só, toda despesa, né, conforme comentado, despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, dentre outras, podem ser totalmente dedutíveis na declaração de imposto de renda. Inclusive, não há limite para dedução de valores com essas despesas e basta fazer o preenchimento lá no campo de pagamentos com o código específico. Então, por exemplo, o código lá para o dentista é o código 11. Então, eu entro lá nas informações, preencho o código, coloco o CPF do dentista, o nome completo e o valor de todos os pagamentos que foram realizados no curso do ano de 2024. E isso também vai acontecer sempre para todas as outras despesas, sendo médico, fisioterapeuta, plano de saúde e assim sucessivamente. Mais uma dúvida. Como faço declaração de criptoativos no exterior e em corretoras nacionais? É o Rafael. Pois é. Bem, primeiro eu quero deixar uma dica, né? Isso são particularidades na declaração, então é sempre muito importante solicitar o auxílio de um profissional da contabilidade para auxiliar no preenchimento, porque em muitos casos a complexidade acaba sendo aumentada. Mas existem lá no campo de bens e direitos um código específico de criptoativos que precisam de ser mencionados, né? Sendo destacado a quantidade de cripto que você possui, qual foi o valor médio pago, para que seja evidenciado lá na declaração, no conjunto de bens e direitos, o montante, né, que foi acumulado aí no curso dos anos com as aquisições que foram realizadas. Então, é possível também fazer o preenchimento indicando se essa cripto, e não só a cripto, mas qualquer outro patrimônio, está localizado no Brasil ou no exterior, informando no campo específico qual é o país que
esse patrimônio se encontra, tá? Então, é importante aí ter uma assessoria de um profissional da contabilidade para te ajudar no preenchimento dessa declaração. O Joerges pergunta se a declaração de MEI, o prazo é o mesmo do envio do imposto de renda de pessoa física. É importante deixar claro, Fernanda, que o MEI, o microempreendedor individual, ele também tem uma obrigação acessória, né, a ser declarada, que é do CNPJ. Então, o prazo é agora também, né, no mês de maio, mas é importante que quem é microempreendedor individual fique atento que as informações geradas ou resultantes da apuração do seu controle financeiro do MEI também tem que ser reproduzido na declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, além de ter que entregar a declaração do CPF, entregue também a declaração do CNPJ. Eles fizeram muita confusão com relação a isso. O que acontece se a gente não declarar? Perdeu o prazo? Olha só, esse tem consequências muito importantes. Primeiro porque, se eu perdi o prazo, eu já vou estar passivo de realizar o pagamento de uma multa, independente se eu tenho valor a pagar ou a receber, tá? Vai ter uma multa a pagar que tem um valor mínimo de R$ 165,74. Agora, se eu tiver imposto a pagar, essa multa ela acaba sendo até de 1% ao mês, né, pelo atraso, podendo chegar até 20% do imposto que é devido. Mas, além disso, Fernanda, quando eu não entrego a minha declaração de imposto de renda, eu fico com o meu CPF, né, na modalidade irregular, ou seja, ele fica pendente de regularização. E aí, um CPF irregular, ele tem inúmeras consequências, como, por exemplo, eu não consigo abrir contas bancárias, eu não consigo fazer empréstimos ou financiamentos, eu não consigo renovar lá o passaporte, a venda de imóveis, você não vai conseguir, porque eles vão exigir a certidão negativa. Eu posso ter problema lá com a suspensão de algum benefício, alguma aposentadoria, posso até mesmo não conseguir participar de concursos públicos, né? Então, são muitas consequências negativas que resultam, além, né, de doer no bolso, né, pelo pagamento da multa, quando eu não observo o prazo para entrega da declaração, e aí é importante conhecer sempre se você está ou não na obrigatoriedade da entrega. É isso. Walter Leno, te agradeço muito sempre por essa oportunidade de esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes, hein? Eu me encontro à disposição e o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo agradece essa oportunidade de parceria com a Rádio CBN. Muito obrigada. Bom trabalho para vocês aí nessa reta final, hein? Obrigado.